noite, boa noite. Boa noite. Vamos chegando. Oi, 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 Billy. Olha isso, olha a Kátia. Olha, olha. Tudo bem? Vai mandando aviãozinho, vai mandando aviãozinho. Que essa live de hoje não tem desperdício. Boa noite. Cadê o Fire? Cadê o Fire? Alguém me conte. Vamos falar hoje sobre falta de libido na menopausa, desejo sexual, com a nossa fisioterapeuta pélvica, que chamamos de nossa, a querida Mônica Lopes. Vou chamar ela já já. Vai mandando aí, aviãozinho. Vamos mandando. Mônica Lopes. Vou chamar ela aqui. Cadê? Tô atrapalhada. Mônica, vamos chamando. O meu susto. Boa noite. Oi, Zilma. Oi, Marilene. Vai chamando as amigas, os amigos. Menopausa sem vergonha. Terezinha, boa noite. Kátia, boa noite. Hoje, o tema que foi abordado na live passada. E já pode deixar suas perguntas aqui. No episódio da semana passada, da quinta-feira passada, que é desejo sexual, falta de libido. Quem assistiu, vai me falando. Quinta-feira passada, o último episódio, as amigas da Lib. Aí, os coraçãozinhos chegando, muito bem. Deixa eu ver se tá tudo bem. Agora sim. Já vai colocando suas perguntas, muito bom. Mônica não pode participar, vamos ver de novo o que aconteceu. Mônica, vamos de novo. Será que tá tudo bem? Vamos ver aqui a 3G. Vai colocando suas perguntas também. Eu sei que esse tema moviliza muitos comentários, muitas perguntas essa semana. Pode colocar aí. A Mônica curtiu aqui, então acho que ela está por aqui. Mônica. Vamos de novo. Foi convidada. Está acontecendo alguma coisa, mas já. Conseguimos com que ela entre. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eu não sei o que está acontecendo. Oi, hi. Aí. Tá vendo agora? Agora vai dar certo. Vai dar certo. Concentra aí, gente. Coloquem aí, visualizem que deu certo. Vai dar certo. Enquanto isso, pode mandar para as amigas. Aí, vamos lá. Vibrando. Aí! Eu não tô aparecendo, peraí. Deixa eu colocar um negócio aqui para ficar mais alto. Não dava. Peraí. Ali, nossa carioca preferida. E aí, tudo bem? Tá comendo metade da minha cabeça, né? Peraí. Eu tô mexendo aqui como se fosse resolver. Tentando acertar aqui teu enquadramento. A gente vai dar certo. Faz aqui uma gambiarra. Acho que agora vai melhorar. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou lhe apresentar. Posso, senhora? Pode. Mônica Lopes está super local aqui na casa, né? Já que é a quarta live que faz com a gente, pelo menos, né? Porque a Mônica participa de 2 episódios, né? Ela está presente no episódio número 5 do Peripécias de Menopausa, que é uma websérie, e agora no episódio número 8, né? O 5, que fala sobre lubrificantes, né? E também desejo sexual, né? Tudo que tem a ver com a sexualidade, né? Na menopausa. E esse episódio número 8 que fala sobre as amigas da Liv, né? Sobre o desejo sexual.
a falta da libido, que a gente personalizou, personificou aí com a nossa amiga Lib. E está aqui hoje falando conosco de novo para esclarecer, tirar dúvidas. Mônica, fisioterapeuta pélvica, ela tem um perfil no YouTube, um podcast, um perfil aqui no Instagram. Mônica Lopes, muito prazer. Quem não está seguindo ainda, já clica aí, vai seguindo, porque é maravilhoso o conteúdo dela. Vai seguindo, se inscreve no canal do YouTube, que está aí, né, com um prêmio para as primeiras pessoas. Tem um sorteio incrível, que não dá para perder. E tá muito legal o conteúdo. E o podcast também, que conheci recentemente, maravilhoso. Mônica também é especialista em saúde da mulher e é membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e também membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. E também da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, e ela já contou que também fez pós em fitoterapia, é isso? E um monte de coisa, ela não para, estava agora em Brasília fazendo congresso, então ela não para de estudar, de aprender. E que maravilha te ter aqui, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Julieta. É um prazer sempre estar aqui com você. E vamos em frente aí que essa live já promete, né? É um Já assunto promete, já tenho muitas perguntas. Então vamos direto para elas. Vamos direto para elas, mas vamos dar um contexto, né? Desejo sexual, falta de libido, comecei com Garrison Fire. O que acontece? Por que chegar a menopausa aí? Cadê o fire? Cadê? Give me the fire. O que passou? Acho que começamos por aí. É uma excelente pergunta de início, né? Na verdade, é importante a gente separar as coisas, né? Que libido é a pulsão pela vida, né? Então, todo mundo, enquanto está vivo, tem uma libido, né? De acordar, de fazer as coisas. Por exemplo, quem está deprimido, quem tem uma depressão mais profunda, são pessoas que têm um impacto muito forte na libido. Já o desejo sexual é isso, né? É a pulsão pelo sexo, né? A procura pelo sexo. E para isso acontecer, depende de vários fatores. De fatores de relacionamento, de fatores ambientais, ou seja, da própria cultura que você está inserida, depende se você está bem consigo mesmo, depende se você conhece bem o seu corpo, se você tem uma intimidade com o seu corpo, também vai depender, né? E também depende de fatores físicos, como os fatores hormonais. Então, a menopausa, a questão que pega muito na menopausa é realmente uma diminuição maior dos hormônios, tanto o estrogênio, que é o hormônio que está muito mais ligado à lubrificação vaginal, então você não tendo uma lubrificação adequada ou havendo um ressecamento, isso pode levar a uma dor na relação sexual, uma diminuição desse prazer, uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Isso tudo vai afastando você do sexo e vai afetando a primeira fase do ciclo de resposta sexual, que é o desejo, né? Então, existem algumas fases no ciclo de resposta sexual humana: desejo, excitação, o orgasmo e a resolução. Sendo que a resolução é o final, né? É o olhar para o outro, é a conchinha, é o tá bom para você, né? Então, assim, a questão também hormonal passa não só pelo estrogênio, como eu falei agora, da lubrificação que acaba impactando no desejo, né, nesse desejo sexual, e também passa pela testosterona. Nós temos testosterona também, muito menos do que os homens. Os homens têm 30 vezes mais testosterona do que nós. Talvez seja por isso que eles fiquem tão aflitos de olhar para o lado, né, de serem mais muito mais voltados, explicando somente por isso, tá? Serem mais sexuais do que nós, né? Mas não é só isso que explica, né? Todos os fatores, inclusive fatores culturais, tudo isso que vem mudando explica também. Mas na menopausa, eu acho que uma coisa importante é que tem esse impacto, mas se a gente lembrar, né, que o desejo ele não passa somente
por questões físicas e biológicas, isso já fica bem mais suave, porque existe um controlador das nossas relações muito maior, que é o cérebro. Então, quando a gente entende que é importante eu pensar em sexo, é importante eu ter um relacionamento que não seja tóxico para mim, tudo isso faz com que a minha libido aumente. Né? E também tem várias mulheres que têm o privilégio de estar nessa época, eu digo privilégio porque infelizmente tem gente ainda precisando trabalhar, né? De estar com uma carga horária mais tranquila, o que acaba deixando também um tempo melhor para o sexo, Uhum. né? E menos estresse e tal para essas mulheres, né? Que têm esse privilégio. Então, isso também ajuda. Então, por que que tem mulheres que têm uma libido tão afetada, né? Vamos falar libido, que é a linguagem mais popular, e outras mulheres que passam batido? Então, assim, não é só questão hormonal. Se a gente tirar um pouco isso da nossa cabeça, é claro que a gente não vai descuidar disso, mas talvez levasse mais a esse lugar de prazer e de resgate da libido. Ao mesmo tempo que cuidando das questões, né, que estão com problemas, né, que acho que a gente já chega aí daqui a pouquinho. Então, vou fazer uma pergunta aqui da caixinha de perguntas da Mônica. Aí vamos para essa pergunta. Alta Fernandes. Como fazer para não perder o desejo sexual na menopausa? E mais Eu, ainda com ansiedade. Eu tenho medo de E aqui parou a pergunta no meio. O que será que ela tem medo? Mas de acontecer alguma coisa aí, né? eu acho que ela tem medo de acontecer com ela, né? Uhum. Na verdade, assim, eu acho que tem que analisar o todo, sabe, Julieta? Assim, se você tem uma parceria de longo prazo, primeira coisa, às vezes, talvez a gente coloque a culpa na menopausa de algo que já tem se arrastado durante anos. Ou você perdeu o desejo pela sua parceria, ou os dois perderam o desejo, né, um pelo outro. Não há, às vezes, uma conversa, uma cumplicidade, não há uma abertura para fazer algo novo nesse relacionamento, porque a gente deve começar a falar do desejo não só pela menopausa. O desejo, ele é sabido que nós mulheres, nós temos um desejo que é espontâneo ou um desejo responsivo. Então, o desejo espontâneo é aquele desejo que a gente conhece bem naquele relacionamento novo, na paixão, onde você olha a pessoa e já está lubrificada, não precisa nem de preliminar. E aí, conforme esse relacionamento vai se consolidando e os anos vão passando, né, relacionamentos acima de 2 anos, segundo essa pesquisadora, que chama Rosemarie Basson, tendem a ter, para nós mulheres, um desejo responsivo. Então, ele responde a um estímulo. Então, muitas vezes, a mulher vai para a relação sexual até sem desejo. E conforme ela é bem estimulada, e o bem estimulada, é importante a gente falar que é um ato que a pessoa faz, é uma lavada de louça que ela dá, é uma arrumação na casa, Eu né? ia falar isso. Para nós não somos tão, às vezes, ligadas só à parte sexual genital em si, né? Nós É somos aquela coisa ligadas. de mandar nudes, né? Aí manda fotos da gente e tal, e a gente não deu tesão, né? Mas O lava uma louça e contexto, você né? fala. Não é, tem um quadrinho muito legal que está acontecendo, que está passando, eu vi, acho que na TPM, não sei, que ela fala assim, uma moça, né, que fala, não faz mais do que deveria, mas dá um tesão. E são coisas muito pequenininhas, assim, ela lava uma louça, pergunta se ela está com fome, sabe? Uns cuidados mínimos. E ela fala, ai, me molhei toda, né? Então, acho que tem a ver com mudar também esse padrão, né? Da outra vez a gente também abriu um pouquinho o assunto de falar sobre a, a, a pressão ou a construção que traz a, a, a indústria da pornografia, né, no imaginário sexual. Então a gente às vezes estamos condicionados, achamos que as coisas são de uma forma, funcionam de uma forma que não são. É tudo criado por essas narrativas, né, que não são nem um pouco
desde o ponto de vista feminino. Mas desculpa, Exatamente. eu te interrompi. Tudo isso foi uma grande interrupção. Não, não, mas eu acho que a sua contribuição foi bem pertinente. Eu acho que é isso, né? Assim, a gente precisa trabalhar e analisar o todo. O desejo da mulher, ele está muito dependente de fatores externos. Então, como a gente está falando aqui, né? De tudo isso são fatores externos. Até o ambiente, né? O homem é uma conta, né? Se a gente está falando de uma relação hétero, tá? O homem normalmente ele faz o sexo para relaxar. E a gente precisa estar relaxada para fazer sexo. Então é uma matemática complicada, né? Já duas mulheres já fica um pouco mais fácil, no sentido das mulheres pensarem muito parecido, né? Então, ter essa cumplicidade. Tanto é que existe até um trabalho que mostra que as mulheres que fazem sexo com outras mulheres, as mulheres, na verdade, lésbicas, não as bissexuais, as lésbicas têm uma maior probabilidade de chegar ao orgasmo do que nós, heterossexuais. Nós, eu estou dizendo porque eu sou hétero, né? Então, assim, isso é uma coisa para refletir. O que está acontecendo, né? O que falta na relação heterossexual? Talvez seja isso, essa cumplicidade, essa coisa toda. Então, o nosso desejo, ele passa por esses fatores, ele passa até, às vezes, se a gente está falando de uma mulher 50 a mais, a gente está falando de homens que também provavelmente estão nessa faixa etária. Então, uma disfunção sexual do homem também vai provocando uma diminuição da libido da mulher, porque a partir do momento que o homem, por exemplo, tem uma disfunção erétil, e a disfunção erétil, muitas pessoas acham que assim, começa assim, morreu o pênis. Não é assim. A disfunção erétil, ela tem graduações. Então, ela passa primeiro por uma disfunção leve. A partir de 40 anos, o homem pode ter uma disfunção erétil, né? Pode apresentar algum grau de disfunção erétil. E aí, o que acontece? Às vezes ele começa a ejacular muito rápido, porque ele já sabe lá no subconsciente que ele Uhum. vai perder a ereção. E aí, essa ejaculação, imagina, a mulher tinha um tipo de relacionamento sexual que era mais lento, mais curtido e tudo mais. E o homem também, eu não estou tirando né, esse fardo das costas do homem, né? Essa pressão, né? Exatamente, uma pressão horrível também, né? Com medo de perder a ereção, ele começa a ejacular rápido. Então, ele vira um ejaculador precoce, mas não exatamente porque ele tem ejaculação precoce, é porque ele tem uma disfunção erétil. É uma ejaculação precoce mascarada, vamos dizer assim, por uma disfunção erétil. Então, por isso, mais uma vez eu digo, a maior intimidade que um casal pode ter é o diálogo, seja um casal hétero, seja um casal homo, né? É muito importante isso para ajustar, porque cada fase da vida da gente, a gente vai ter uma demanda. Então, quando a gente passa para a menopausa, para essa fase, é preciso mais diálogo e ajustes, porque às vezes a penetração ela vai virar secundária. Não estou dizendo que o homem não possa, eu acho que deva até procurar o urologista para tratar, né? E deve ter também uma cumplicidade da parceria. A mulher não deve ficar assim, ai, agora não levanta. Isso não vai ajudar, entende? Claro. Então, do mesmo jeito que a gente não lubrifica muitas vezes e vai usar um lubrificante íntimo na relação, que ok, nada demais, né? O homem vai ter que usar uma pílula, vai ter que usar um Viagra, que E massa que tem, né? as pessoas acham que o Viagra induz a ereção. O Viagra não induz a ereção, né? O Viagra, ele ajuda a manter uma ereção. Então, se o homem toma um Viagra, ou Cialis, enfim, qualquer um desses, e não tem desejo pela parceira ou pelo parceiro, não vai entrar em ereção. Então, assim, a gente precisa também derrubar esses mitos, né? Para que as pessoas vivam sem essas castrações, né? Vivam com mais felicidade sexual. Ah, maravilha. Vou então agora uma pergunta daqui. Eita, peraí. Alessandra, existe lubrificação natural depois da menopausa? Sim, existe, mas isso tem mulheres que têm e não se abalam, que é a minoria, né? Que tem lubrificação na menopausa e tem mulheres que não, né? É a grande maioria. Então, assim, porque aí a questão hormonal ela é
mais chatinha conosco, né? Por conta, como eu falei, né, do estrogênio, da Do diminuição estrogênio. brusca do estrogênio, né? Então, se essa mulher tem a mais do que isso, por exemplo, ela fez uma esterectomia e também tirou os ovários, é pior ainda, né? Então, se ela está passando por alguns tratamentos também, né? Se ela infelizmente teve um tumor, alguma coisa, isso também piora mais ainda. Então, existem vários fatores que atrapalham. A questão é, se você não tem uma lubrificação adequada, vá ver isso com urgência. Vá ver isso com urgência, não só para o sexo, para a sua saúde íntima, porque a lubrificação, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que reclamam que lubrificam muito, que tem muita secreção vaginal, que é diferente de corrimento. Corrimento é patológico e secreção é aquilo que a gente tem, que deixa a vagina molhada, né? E a vagina, ela é autolimpante. Olha aí a Débora Becker. Ah, linda. Então, assim, ela é autolimpante, né? E é muito importante para a nossa saúde íntima. Então, essa secreção, né, ela vai ser importante, uma barreira. A lubrificação, ela é sempre a nossa lubrificação natural do dia a dia, tá? Aquela que às vezes molha uma calcinha no final do dia, sem você estar excitada, é uma coisa, né? Então, mas ela ajuda, é uma barreira contra os agentes externos. Então, contra você ter uma infecção, uma vaginose e tal. A lubrificação na relação sexual, ela vai ser extremamente importante para evitar uma dor na relação sexual. E se você mantém, né, uma relação sexual com vergonha de puxar um lubrificante na hora, alguma coisa desse tipo, você acaba ajudando a ter uma dor crônica nessa região. E essa dor crônica pode virar outra coisa. Ela pode virar, por exemplo, o vaginismo, que é quando você já fica apavorada com a relação, Claro. porque você já sabe que vai doer, então você aumenta seu grau de ansiedade, você fica com medo de ser penetrada, porque você fala, meu Deus, vai doer. Então, é tão importante que a gente tenha tranquilidade de usar um lubrificante, mesmo que, claro, que primeira coisa é ir ao ginecologista e ver a possibilidade de fazer reposição hormonal. Se você foi ao ginecologista, tem possibilidade de fazer reposição hormonal, faça, né, com a segurança de estar ali sendo acompanhado. Se você não pode fazer por algum motivo, use o lubrificante, né? Use o lubrificante até como uma. Agora tem hidratantes também que podem ser passados. Uma coisa é o hidratante, que vai deixar lá o tecido mais lubrificado no dia a dia. Outra coisa é o lubrificante íntimo na relação sexual. Tá? Então é importante que você converse com o seu gineco e nós que somos fisioterapeutas pélvicos, que trabalhamos a região genital, o próprio exercício do assoalho pélvico, como ele aumenta o fluxo sanguíneo da região vaginal, ele ajuda de tabela, tá? De tabela, a essa lubrificação, esse contato com o genital, essa consciência dessa região. Então é sempre benéfico juntar tudo isso. Maravilha. Eu quero contar, porque estão perguntando qual lubrificante você indica, mas a gente pode contar que na live anterior ela deu aqui uma masterclass, trouxe vários lubrificantes, mostrou, né, também a relação com camisinha, sem camisinha. Quem quiser saber em detalhe pode voltar lá, tá perto do episódio número 5, tá? A gente tem uma série dentro do IGTV que são as lives maravilhosas, vão encontrar aí também. Mas também se quiser responder. Mas queria ler aqui alguns comentários da Magda, que fez vários comentários. Ela falou, culturalmente, a mulher foi criada para ter filhos. Muitas não sabem o que é o orgasmo, né? Depois ela também comentou, perfeito, o diálogo, que às vezes é o mais difícil, né? Eu gosto muito da forma que você coloca, né? A intimidade mais profunda é o diálogo, porque quantas vezes, né, a gente tem intimidade e o difícil é dizer, olha, tá doendo, né? O mais difícil é isso. Muito louco. É. Magda, a mulher precisa saber o que gosta. E o homem também, né? É isso, sexo, prazer não está só no genital. Obrigada, Magda, pelos seus comentários. Débora mandou coraçãozinhos também. Débora também falando parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada. Mais uma pergunta aqui. Lidiane, por que no climatério
você tem muita dor de cabeça. Aí não sei se é... Aí quem vai Aí responder é a doutora praia... Beatriz Tupinambá, que é ginecologista e acabou de entrar aqui. Ela deve saber que ela sabe Ah, tudo de Beatriz Tupinambá, menopausa. que Tá honra! aqui. É da outra ponta que a gente está falando hoje. É, mas é Mas uma a boa gente... pergunta, né? É uma ótima pergunta. Esse é um dos sintomas que eu não tive muito, então também não tenho essa pela experiência. Mônica Medeiros, reposição hormonal pode ser feita até qual idade? Outra pergunta Doutora para a Beatriz. doutora Beatriz Tupinambá. A gente pode responder aqui de ouvido, mas parece que não, né? Algumas pessoas falam umas coisas, outras, mas essa ideia de que era só 5 anos, né? E depois tinha que parar, era por causa de que a reposição hormonal. Ai, tá minha professora aqui, será que eu tô falando certo? Que a reposição hormonal antes era feita de forma sintética e não tem nada a ver com a reposição hormonal que estamos falando hoje em dia, que é isso molecular ou bioidêntica. Então, como a molécula é igualzinha que nosso corpo produz, então a gente pode tomar pelo resto da vida, né? Tem opiniões diversas, mas isso é o que eu venho ouvindo da minha professora. Quem mais? Ai, ai. Bem, Mais uma, mais uma. Pode falar. é bom a gente falar, ressaltar que a Beatriz, a doutora Beatriz Tupinambá, também tem participação aí no Peripécias Menopáusicas, né? Ela tá chorando de rir aqui. Desculpa, doutora. Ai, ai. Dessa vez ela comentou mais. Sim, então, a professora e doutora Beatriz Tupinambá, ela participa também de 2 episódios. Um episódio que saiu agora há pouquinho, número 7, que também com a participação da Samara Filippo. E tá muito legal. E o episódio 11, que ainda não saiu. E faz parte, sim, uma parceira, uma querida. E ainda minha doutora. Então, assim, gratidão, coração. Coraçãozinho que ela faz. Alteração hormonal causa muita cefaleia, ela está dizendo. Muito obrigada. Vou seguir com as perguntinhas daqui. Enquanto isso, eu posso recordar os lubrificantes, né? Que eu falei, mas Pode. já estou com todos eles aqui na minha frente Ah, e mesmo. ela. Então Tá? pode. Que é Tem na maravilhoso. live anterior, tá, gente? Mas eu vou passar rapidinho. A live anterior, a gente fala bem mais profundamente sobre isso. Então, acho que vale realmente a pena quem não viu assistir. No meu canal do YouTube também tem um monte de vídeo que eu falo. Então, também, quem quiser depois dar uma olhada. Mas um lubrificante que é muito utilizado é o óleo de coco. Então, o óleo de coco, ele é um lubrificante interessante porque ele tem ácido caprílico que evita a invasão de fungo, né? Então, ele é um fungicida natural. Ele é muito umectante, então deixa a vagina muito lubrificada, absorve com mais lentidão. Então, é importante aí para quem gosta, né? E para quem está muito ressecada, pode até ser usado com uma fina camada depois de tomar banho, né? Uma fina camada lá dentro mesmo, tá? Então, pegando. Olha a vulva nova, que coisa Ah, ela é linda. nova. Ai, que Essa linda. é de, né, para a diversidade das vulvas, né? Nem toda vulva é rosa. Então, assim, Amém. fazer uma fina camada lá dentro, né, com um óleo de coco, evita a sensação de ressecado, evita ardência vaginal, né, se você sente ardência vulvar, na verdade. Então é bacana. Tem uns óleos que são sem cheiro, né, os óleos de coco sem cheiro. Tem esse aqui que é do Lubis, tá, que vende na internet, no Instagram, você pode entrar no Instagram do Lubis. Também é sem parabeno, eu não ganho nada com isso, ai meu Deus. Sem parabeno, sem propileno Ainda. glicol. A gente Ainda, vai né? fazer uma Nem tem. campanha. Que absurdo. Não tem a Mônica. Aqui, aproveito a interrupção. Kátia falou uma coisa bem pertinente, né? Com o uso de preservativo, depende qual preservativo, né? O óleo de coco não pode. Eu falei qual preservativo que pode ser usado com óleo de coco na live anterior, que é o nitrílico, tá? Então, feito desse material, borracha nitrílica, e que é o preservativo feminino, e o outro, que é um da Blontex, que também eu falei sobre isso na live anterior. Tem dois. Vê a live lá que vocês vão ver. Tem esse aqui também da Biosex, tá? Que ele é testado dermatologicamente, ginecologicamente,
também não tem nenhuma substância irritativa. Eu falo muito sobre isso na live anterior. Quais são as substâncias irritativas, o que pode causar. Então, não aconselho usar substâncias irritativas como, por exemplo, vaselina. Nem pensar como lubrificante íntimo, porque é derivado de petróleo. Petrolato, que é a substância, é tóxica para a nossa célula, então não deve ser utilizado com frequência, tá? Ou óleo mineral, também derivado de petróleo, então não acho um bom lubrificante. Esse aqui um que eu gosto muito, até porque a textura dele é muito parecida com a nossa lubrificação, né? Então é da Fio, tem um cheirinho gostosinho. E é calêndula com aloe vera, eu acho esse aqui perfeitão. Mas a gente tem que ver o bolso da gente, né? Então tem que entrar aí para vocês verem qual que agrada mais a vocês. Eu acho todos esses muito bons. Todos eu já utilizei, inclusive. E toda a questão da pré-produção, né? Porque a gente meio que lembra do assunto na hora, né? Mas fazer toda essa produção, vou ver onde que tá esse, compro pela internet, ou vou na farmácia, né? A gente até brinca no episódio número 5 sobre isso, né? O medo tabu que é se preparar, produzir todas essas questões, né? A gente espera que apareçam de forma mágica, que outro resolva, né? E a gente tem que tomar, né, para a gente isso e resolver. Coragem, tomar coragem. Com certeza. O Eu nosso já estou prazer é perdida nosso, aqui né? de tantos aqui comentários. Estamos junto, Mônica, a doutora Vivian também, fisiopélvica, a doutora Carolina Ferraz, que maravilha, um beijo. Aqui está falando para chamar a Beatriz para participar, mas ela, tadinha, tá de férias, não para nunca, né? Um episódio melhor que o outro, amo. Esse da libido. Mônica Lopes, muito prazer. A doutora Beatriz Tupinambá, obrigada, obrigada. Falei certinho, ela falou. Tô indo de baixo para cima, gente. Desculpa, vocês já leram tudo, né? Eu não consigo acompanhar, gente. Não consigo. Eu tentei, essa é a live número 1000, mas eu não consigo acompanhar tudo. Vou aprender, vou aprender. Vou ler mais perguntas. A doutora Beatriz Tupinambá atende aqui em São Paulo, ela atende no Rio e atende online. Pode falar com ela, segue ela e vai ter todos os canais para chegar a ela. Nereida, a fisioterapia pélvica é recomendada mesmo sem que a pessoa tenha queixas específicas? Boa pergunta, excelente pergunta. Boa Sim, pergunta. a fisioterapia pélvica, como várias outras coisas relacionadas à área de saúde, deveriam ser feitas num âmbito de prevenção, né? Por que é importante fazer fisioterapia pélvica, exercícios do assoalho pélvico? Por quê? Para começar, a anatomia já explica, né? Então, a gente tem a vulva aqui. O assoalho pélvico é a região que vai do clitóris até o ânus. Essa região é uma região de músculos, de ligamentos, de fáscias, né? Que são tecidozinhos que conectam o nosso corpo, os nossos órgãos, os nossos músculos. Então, quando a gente pensa na anatomia feminina, por que a mulher tem mais problemas, tem mais propensão a ter problemas no assoalho pélvico? Primeiro que ela tem uma banda de músculos, vamos pensar numa banda assim, que o assoalho pélvico, quando a gente está em pé, ele funciona como se fosse uma rede, com 3 falhas que a gente chama anatômicas. Ou seja, 3 buracos numa rede, que são a uretra, que é o primeiro buraquinho, onde sai o xixi. Depois, a entrada da vagina, né, que é a vulva aqui, e o ânus. Então, já de cara, a gente tem 3 falhas anatômicas. Outra questão que é importante é que essa musculatura, ela segura a bexiga, o útero e o reto. Então, para lá na frente, né, na menopausa, é muito importante que a gente tenha essa musculatura rígida para que você evite de passar, por exemplo, por um prolapso, que é uma queda da bexiga, ou uma queda do reto, ou uma queda do útero. Então, tem mulheres que têm essa queda, né? Alguém já deve ter ouvido falar assim, minha tia teve bexiga caída, fulano de tal já vi que teve bexiga caída. Então, quer fazer uma operação para colocar uma redinha para sustentar, exatamente. Né? Então, a físio, hoje mudou muito essa perspectiva. Então, a cirurgia ela é indicada quando o órgão está bem mais para fora. Quando tem só
ele está um pouco mais baixo, a fisioterapia ela é mais indicada porque é um tratamento conservador. Sempre o tratamento conservador ele vem antes de um tratamento mais agressivo, que é a cirurgia. Claro que isso também demanda a vontade da mulher. A mulher não, eu quero operar de qualquer jeito. Porém, eu tenho que lhe dizer que a cirurgia às vezes tem recidiva. O que é recidiva? A mulher opera e daqui a uns anos volta o problema. Então, por isso, mesmo que a mulher vá operar, eu tenho vários ginecologistas que me indicam pacientes que vão operar, tá? Mas para melhorar a sustentação. Porque, olha só, você bota uma redinha lá, mas o músculo continua com Claro. tônus, né? Ou seja, continua flácido, continua com um problema na sustentação. Então, você só operar não é uma solução ideal. Então, muitos ginecologistas têm essa consciência e mandam para fisioterapia. Só para finalizar, as outras indicações, né? O assoalho pélvico, ele é responsável pelo controle da urina, pelo controle das fezes. Então, quando você faz fisioterapia pélvica, você está prevenindo uma perda de urina. Você está prevenindo uma retenção de urina, que é pior ainda, que é quando você senta no banheiro e não consegue relaxar o assoalho pélvico para urinar. Pode acontecer também de você ter esse problema na parte fecal. Então, ser uma mulher que tem constipação, não consegue defecar, tem que fazer força, isso é péssimo para a sua saúde íntima. Inclusive, pode ter outras implicações, até dor na relação sexual, né? Você pode ter escape de gases ou de fezes, ter aquele sujinho na calcinha, né? Então isso não é normal, isso deve ser tratado. Ou um escape de urina quando tosse, quando espirra. Nenhum escape de urina, seja uma gota ou seja um grande escape de urina, não é normal. Pode ser comum. Ah, isso é comum. Eu já ouvi muitas mulheres falando que tem pós-parto ou na menopausa. Comum é uma coisa, normal é outra completamente diferente. Normal não é. E a última indicação para fisioterapia pélvica, não menos importante, é a parte sexual, né? E aí a gente está falando dessas mulheres aí, principalmente as mulheres que estão na menopausa e climatério. Nossa, isso é muito importante. Porque, olha só, os músculos, eles envolvem, eles abraçam justamente os nossos genitais, que é uma das áreas erógenas do nosso corpo. Então tem músculos que estão aqui do ladinho do clitóris que promovem a ereção do clitóris. E o clitóris, quando ele está cheio de sangue, ele facilita muito o nosso prazer, a obtenção do orgasmo, né? Então, isso é muito importante. Ajuda na nossa lubrificação, como eu falei, de tabela, porque você aumenta aqui a possibilidade do exsudato, né? De fazer mais lubrificação. Então, tudo isso é importante. E tem uma última função, que aí é para as mulheres que vão ter os bebês, né? Então, você trabalhar essa musculatura para ter um bom relaxamento para um parto vaginal sem essa preocupação exacerbada, né, de que vai lacerar ou que tenha que fazer uma episiotomia, que nem é indicado, né? A Organização Mundial de Saúde não indica episiotomia, que é aquele corte no períneo, né? Isso é considerado uma violência obstétrica, mas é importante também falar disso, né? A fisioterapia ajuda e muito. E não fica só no assoalho pélvico. A gente trabalha o corpo como um todo, a pelve, a respiração, outros músculos que participam. Então, a gente vai avaliar o todo para ver o que vai ser elegível para cada caso de maneira individual. Maravilhosa. Já responde aqui a pergunta da Simone, que pergunta por quanto tempo precisa fazer fisioterapia, né? Cada caso vai ser um caso, precisa avaliar, né? Sim, mas de um modo geral, Ju, a fisioterapia, ela tem resultados, tá? De um modo geral, tá, gente? Em 3 meses de fisioterapia. Agora, depende do caso. Por exemplo, se a gente está falando de fortalecimento e tal, 3 meses é o tempo ideal para ter um fortalecimento adequado, tá? Ah, mas precisa fazer todos os dias? A fisioterapia em si, indo lá na clínica ou tendo uma consulta online, que hoje é possível fazer. É claro que tem casos e casos, tem que ser avaliado também isso, né? Então, por exemplo, casos de dor na relação. Tem muita consulta que eu faço online, porque tem muito... a perspectiva, ela não passa só pela assoalho pélvico, ela passa por um tratamento biopsicossocial espiritual. Então, tem muitas questões que destravam o corpo,
né? Quando a gente vai expondo essa mulher devagarzinho, trabalhando todas as amarras dela, né? E a gente mesmo ensina ela através de modelos pélvicos. Ninguém mostra a pepeca online, tá, gente? Antes que Uhum. alguém pense isso. Não, a gente mostra e a gente ensina a mulher. Então, é um tratamento de uma autoeficiência muito grande, tem que ter um pouco mais de atenção. O fisioterapeuta tem que ter muita experiência para fazer algum atendimento online, muita mesmo. E, obviamente, tem alguns que não dão para fazer online, vai ter que ter alguma presença em algum momento, né? É claro que o tratamento que é presencial é muito melhor sempre, tá, gente? Mas tem gente que mora do outro lado do país, não Aham. tem um fisioterapeuta pélvico, então eu já tive excelentes resultados e tenho até hoje. É muito legal a gente ter essa possibilidade, né? Pelo menos a gente não deixa a pessoa aí nesse limbo, né, coitada, sem poder se tratar, sem poder se cuidar. E a gente, onde se atende contigo? Oi? Onde que a gente se atende contigo, com você? Comigo em dois lugares. Em Copacabana, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, mas eu tenho amigas queridas, a Vivi estava aí, né? Não sei se ela está ainda, a Viviane, que é de São Paulo. Eu tenho amigas pelo Brasil inteiro. Como eu faço parte, eu tenho 20 anos atendendo fisioterapia pélvica, já formei muitos fisioterapeutas, porque eu sou professora de pós-graduação. Então, assim, eu tenho muita gente para indicar de eu poderia dizer quase de ponta a ponta do Brasil. Então, não fiquem acanhadas. Se alguém quiser perguntar, Mônica, me indica alguém na minha região, entra em contato comigo através do Instagram, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder quando tem muita mensagem, mas eu sempre respondo, sempre. Eu sempre procuro ver quem eu não sei, eu pergunto em grupos, eu faço parte de vários grupos, então é sempre legal. Eu particularmente atendo em Copacabana. A minha clínica chama Clínica Saluté, se escreve Salutaire, tá? E também atendo na Barra da Tijuca. São esses dois locais que eu atendo. Também lá no link da minha bio, lá no meu Instagram, arroba Mônica Lopes, muito prazer. No link da bio tem como você marcar a consulta por ali, tá? Eu acho que não tem o da Barra da Tijuca, mas vocês podem entrar em contato que eu mando tudo direitinho. Então, aproveitando, já que quem está aqui e não segue ainda a Mônica, já clica aqui nessa setinha aqui, sem sair da live, você já pode seguir ela agora, agora, agora. Quem está aqui através do perfil da Mônica não sabe que papo é esse? O que estão falando de menopausa? Eu não conheço esse assunto. Quem é essa menina? Bom, eu sou a Julieta, do perfil Peripécias Menopáusicas. A gente fez uma websérie de 15 episódios sobre, precisamente, peripécias menopáusicas a partir das minhas experiências. Eu tive menopausa precoce. Em cada episódio, que aborda um tema específico relacionado à menopausa e climatério, temos uma profissional da área da saúde convidada. A nossa querida Mônica participou de 2 episódios, é parceira já de muito tempo, já está aqui com a gente conversando em lives desde o comecinho. Então é isso que a gente está fazendo. E também pode clicar aqui sem sair da live, já segue a gente para ver o episódio. O segundo episódio que a Mônica participou foi na quinta-feira passada, então está disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook também. Ela participou do episódio 5, que é sobre lubrificação, né? Secura vaginal, se chama Secas e Molhadas, está muito engraçado. E este episódio que se chama Amigas da Lib, que são depoimentos de várias amigas da Lib que foi embora e como elas se sentem em relação a isso. E, claro, as informações técnicas e carinhosas e simpaticíssimas da Mônica. Mais uma pergunta? Temos tempo Vamos para lá. mais alguma. Alessandra, nós mulheres não sabemos o que perdemos depois da menopausa. Eu, pelo menos, não sabia. Só ouvi falar dos fogachos. É verdade. É isso mesmo. Os fogachos são muito famosos, mas a gente está aqui para isso, viu, Alessandra? Para a gente falar mais e para que essas coisas não sejam uma surpresa. Eita, agora É, já está feito, né? Como que a gente se prepara para isso, né? A gente sempre fala eu também com a acho. gente jovem para isso, para se preparar, para chegar bem, né? Então, Ju, eu acho que assim, tem algumas coisas que são importantes para a gente levar em consideração, né? O estilo de vida nosso.
é uma poupança que a gente vai fazendo para o futuro. Então é importante a gente pensar nisso, né? De como é que é o nosso estilo de vida, né? Se a gente faz atividade física, que isso diminui a ansiedade, ajuda também a manter o metabolismo, isso vai ajudar a mulher na menopausa a ter menos problemas com a parte articular, com a parte óssea, né? Maior libido, porque quando você se sente bem consigo, com o seu corpo, você fica bem. Você não precisa ser esquálida, né? Ter aquele corpo de revista, né? Ou de filtro de rede social, mas é Tipo, importante que você impossível. esteja bem consigo, né? É importante que você tenha saúde. Então, você pode estar assim, até gordinha e tudo mais, mas se você tem saúde, se você está se mexendo, né? O corpo é uma máquina, ele precisa realmente disso. Alimentação, menos alimentos inflamatórios, são tão importantes para diminuir até, gente, isso já falado, cientificamente falado, para diminuir dor, porque isso gera uma facilitação, né, de alguns neurotransmissores que vão facilitar uma dor crônica, por exemplo, né? Uma fibromialgia, uma dor na lombar crônica, na cervical, enfim. As dores crônicas também passam por isso. Outra questão é a qualidade do sono, investir, né, nessa higiene do sono. Então, ir para a cama, fazer. Eu sei que é chato, mas quando a gente está sofrendo de verdade, a gente pega esses sacrifícios que são sacrifícios de mudar rotinas, né? E aí, quando a gente vê aquele benefício, fica tão claro para você, né? Então, ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, evitar as telas de um modo geral e ver televisão quando você estabeleceu aquele horário, porque fica mais difícil. Às vezes as pessoas falam assim, pessoas de diferentes idades até, falam, eu tenho muita dificuldade para dormir, mas quando você vai analisar, e por que eu estou falando tudo isso? Porque eu trato muito de dor crônica, né? De dor pélvica crônica. Então, mulheres que têm vulvodínia, por exemplo, endometriose, né? Que tem dor crônica vaginal, dispareunia, que é a dor na relação sexual. Então, tudo isso é importante que a gente faça, né? Converse, analise tudo para a gente poder realmente influenciar nesse estilo de vida de maneira com muito cuidado, de uma maneira muito carinhosa, para que essa mulher entenda, quando a gente entende o que está passando, o que pode melhorar, quando a gente internaliza isso, aí sim a gente muda. Não adianta eu falar para você, olha, você tem que mudar a qualidade do seu sono. Acabou, sem explicar nada. Sem explicar que isso daí influencia, infelizmente, na cascata de dor que a gente tem, né? Que as pessoas que enfrentam a dor crônica, que é um pesadelo, têm. Então, a gente pode viver, sim, né, com dores crônicas e tal, mas viver de uma maneira melhor. E se você entra na menopausa, ainda tem algumas questões que você vem carregando na sua vida, quanto menos você, né, deixar, quanto é melhor você tratar disso, mais fácil vai ser a passagem por esse período, que pode ser um período que também pode trazer muita coisa legal, de experiência, inclusive na relação sexual, né? De você ser uma mulher que sabe o que quer, ou se você não sabe até agora, de você ter mais coragem, porque você já entendeu que o botão ali F, né? Aquele botão daquele palavrão é muito importante pra gente, né? Que a gente precisa apertar ele, que a gente precisa estar longe de gente tóxica, por exemplo. Exatamente, adoro! Preciso comprar isso pra mim. Então, assim, isso é tão libertador, parece uma bobagem, mas quando a gente faz educação em saúde, a gente precisa ter realmente um olhar horizontal, né? A gente precisa conversar. Então, isso é muito mais importante, às vezes, do que simplesmente eu passar um exercício sem explicar nada, sem explicar todo o estilo de vida, porque por trás do assoalho pélvico existe uma mulher, que existe uma história. E essa história a gente carrega e a gente está com ela no nosso corpo registrada. Registrada através de algumas mazelas que a gente vai carregando e registrada através de coisas boas. Então a gente deve se apegar àquelas coisas boas, o que traz prazer. Às vezes a gente vai se afastando de tudo que dá prazer pra gente, né? E sem pensar o porquê que a gente se afastou.
Então, basta, às vezes, a gente revisitar esses lugares. Então, a gente pode fazer isso ao invés de ficar o tempo todo amargurada. Isso não vai melhorar, mas isso é um processo. Não, é É muito um fácil processo. falar, né? Mas juntas, juntas, todas nós juntas, a gente consegue se ajudar e passar por essa. Ah, é muito lindo, Mônica, sempre te ouvir, me emociona muito porque é, é muito profundo, né? A gente fala assim dessas dores musculares, externas, né? Mas quando a gente vai ver, né, é tudo realmente nossa história aí tá junto, né? Porque como que a gente aprendeu sobre o prazer, o que que a gente tem, né? Tudo tão... E me emociona muito essa sensação também de comunidade que você fala, né? Estamos aqui juntas, estamos juntas. Que lindo seria que ninguém tenha que mudar de estilo de vida, porque já o estilo de vida que tem é um estilo de vida saudável, né? E não tem que chegar na menopausa e falar, ah, vou ter que mudar tudo agora, porque até agora eu estava vivendo de uma forma que me machucava, que era nociva, que me, né, inflamatória. E, e acho que disso, né, é que a gente está aqui trabalhando um pouquinho, né, para todas, para nos fortalecermos. É, me emociona muito. Hoje estamos meio que já, né, talvez seja a última live do ano aqui no Peripécias. Vamos seguir com conteúdos, mas vamos parar um pouquinho de fazer estreias. As estreias vão voltar em janeiro. A gente vai revisitar os nossos conteúdos, que são muitos e são maravilhosos. Tem gente que está chegando agora e que não viu, né, os conteúdos. Então, convido vocês a revisitar os conteúdos, a ver os episódios, a ver as lives que são incríveis, né? Estudar um pouquinho, aproveitar para que a gente está com um pouquinho mais de tempo, né? Que a gente sabe que não é tão real, né? Essa pausa no final do ano já não é como era antes, né? As mulheres estamos sobrecarregadas. Mas quem tiver um tempinho assim para dar uma estudadinha, porque conhecimento é poder, e aqui nessa rede maravilhosa que é Instagram, né? Não estou falando só do Peripécias, estou falando do perfil da Mônica, da doutora Tupinambá, de todas as doutoras que estão agora, muito obrigada pela presença. São criadoras de conteúdo, responsável, afetuoso, né? E, então vamos estudar, vamos aprender, porque é a única forma que a gente tem, né, de ficar bem e se sentir bem. Porque eu sou uma dessas amarguradas que eu ainda não aceito, eu ainda não aceito. Hoje estou com raiva, assim, de que eu estou com menopausa precoce, voltei, acho que voltei uns estágios, assim, para trás, de por quê, por quê? E é isso, né, a gente tem que aceitar que é assim e se contaminar e se inspirar para poder estar bem, para poder viver tudo isso com plenitude, com conhecimento, né, com sororidade, de mão dada com as outras mulheres. Ai, obrigada pelos coraçãozinhos, pelo carinho. Vanessa, isso mesmo, estudar, meninas, vamos juntas. Uma sobe e puxa a outra, coisa linda. Todo mundo aqui falando que você é maravilhosa, coisa linda. Uma perguntinha mais? Sim, claro. Hum, Joyce, tenho 54 anos, sem útero, estradiol 0,25, progesterona 5,77. E uma ginecologista diz que é normal. A gente não consegue responder essas questões assim tão específicas, né? Alessandra, tá com tudo hoje, Ale. Fisiologicamente, a vagina depois da menopausa fica menos prazerosa para o sexo. Será que a libido volta? Esse já respondimos. Então, Olha, isso é muito importante. Foi bom ela ter voltado para um assunto desse, porque assim, o que que pode se fazer, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é você trabalhar com o maior órgão no prazer do seu corpo. Por isso que o que você falou, Ju, é muito importante. Conhecimento é poder. Porque se a gente achar que alguma coisa é aquilo, vai passar a ser aquilo, entende? Então, exemplo, né? Vamos falar de dor, né? A dor tem vários mitos em volta da dor para quem tem dor crônica, né? Então, se eu pego, por exemplo, e tem um artigo que fala sobre isso que eu acho lindíssimo. Eu estou falando disso porque é um artigo científico que fala assim: se um profissional da área de saúde ele faz o que a gente chama de nocebo, ou seja,
Vamos supor que uma pessoa vai e mostra o raio-x lá para um profissional de coluna. Aí o profissional de coluna fala assim, nossa, a pessoa nem sentia dor, tá? Nossa, sua coluna tá um lixo. Essas palavras Hum, reverberam de maneira tão negativa que a pessoa que não estava sentindo dor pode passar a sentir dor mesmo não tendo, assim, não tinha uma justificativa. Ah, tinha tinha não. uma coluna de quem tem uma idade X. Eu com 45 anos não vou ver uma coluna que não tenha um osteófitozinho, talvez, uma artrosezinha, talvez, porque eu vivi, graças a Deus, tem desgaste, o corpo tem, mostra. Agora, eu tô ótima, entendeu? Então, assim, cuidado com essas coisas, né? Com que a gente se influencia. E para a libido, também, se eu me coloco num lugar assim, acabou para mim, eu tô velha, entendeu? Isso é um conceito extremamente antigo, né? Na antiguidade, uma mulher que entrava na menopausa era uma mulher realmente condenada a não ter mais nada. A sexualidade dela acabava. E hoje a gente sabe que não tem nada Se é disso. que tinha começado, né? Se é que tinha tido alguma para além da reprodução, né? Não tinha, né? Ainda tem isso. Então, assim, vamos pensar fora realmente da caixa. Porque o maior órgão do prazer, o maior, o mais potente, não é a vagina, não é o clitóris, não é o ânus, não é não são os seios, tá? Nem boca, nem ouvido, nada. O maior órgão do prazer é o cérebro. Então, se você pensa em sexo, se você erotiza a sua relação da maneira que você gosta, é uma erotização mais romântica, né? Ou seja, uma romantização, beleza, é isso que te excita, ótimo. Se você gosta de uma coisa mais quente, né? Mais safadinha, ótimo, não tenha culpa por isso, porque a fantasia é o maior propulsor do desejo, o maior de todos. Então, fantasiar é recomendado pela Sociedade Internacional de Medicina Sexual. A fantasia, a erotização, ela sai de uma esfera muito do achismo e entra numa esfera científica. Entende? Então, você colocar a sua mente para aquilo, fazer conexão, olhar no olho da pessoa. A gente vai ficando tanto tempo com a pessoa que a gente acostuma com o corpo da pessoa. A gente já não olha direito para a pessoa, a gente nem beija, às vezes, direito essa pessoa. Então, assim, beijo na boca de língua, analisa seu beijo. Você está beijando como? Na testa? Então tá na UTI esse relacionamento. Virou primo, né? Sabe? Se fosse para ser primo ou amigo, a gente pegava o nosso melhor amigo, né? E casava com ele. E não é bem assim. Ou melhor amiga, né? Então, assim, sabe? Vê como é que você está beijando a sua parceria. Como é que você está lidando. Como é que é essa fala de vocês. Ajusta, vai para o psicólogo, faz a terapia sexual de casal com um terapeuta psicólogo especializado para não dar com um burro na água, né? Fazer com gente que nunca estudou isso Hum. direito, né? Que só fala de orelhada. Enfim, tem muita coisa que a ciência hoje ajuda nessa parte. Então, a primeira coisa é ter coragem. Coragem de mudar o que não está legal, coragem de conversar e aumentar o maior, né, a melhor intimidade que um casal pode ter, que é o diálogo. Eu acho que é isso. E cada uma de vocês sabe como chegar nessa parceria da melhor maneira possível. Tem gente que é muito complicada, né? Então, vale a pena também você estar nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que repaginar. Eu acho que as fases da vida da gente vêm para dar um sacode na gente, para falar assim, vem cá, você vai ficar nessa mesmo? Vai ficar nisso até quando? Sendo infeliz? A priori, para quem não é espírita, para quem não acredita em vida após a morte, a vida é uma só, a priori, tá? Não estou desfazendo da fé de ninguém. Então, assim, mesmo que ela seja tenha outras, por que não a gente já começar vivendo bem com essa, né? Assim, levando coisas boas, chegando no final da vida, será no último suspiro que a gente vai ter, se Deus quiser, né? E falar assim, caramba, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. É isso. Porque faz bem também, né? Isso é bom para a nossa saúde, né? Realimenta, né? O bem-estar, né? Não é porque tem que ser, porque tem que fazer, né?
Porque E provavelmente vai te fazer bem. Mas também se não quer, também não quer, né? Que é importante também dizer, né? Tem o A, né? Do LGBTQIA+, é de assexual, é isso? e no Se Brasil a não gente quer, tem 7 a 8% de mulheres que não pensam em sexo. Já os homens é 2,5%, segundo uma pesquisa da doutora Carmita Ábido. E isso não tem problema nenhum, gente. Quem não pensa em sexo não é que não tenha libido. Você não tem desejo sexual, mas libido você tem. E a libido é essa pulsão pela vida. Você pode jogar sua libido para o esporte, você pode jogar sua libido para cuidar dos seus filhos ou seus netos, você pode jogar para aprender uma língua nova, para viajar. Isso é ter libido. Então, assim, essas pessoas que são assexuais, elas não têm sofrimento. Onde não há sofrimento, não há disfunção, não há doença. Entende? Agora, se você está sofrendo com essa falta de desejo sexual, aí a gente precisa ver isso. Começar pelo ginecologista, analisar os hormônios todos, né? Se possível, às vezes você está repaginando a sua vida da maneira psicológica, agora que bateu tudo, agora que, nossa, caiu a sua ficha. Nunca é tarde. Então, se a sua ficha caiu agora, vai à luta, sabe? Procura um psicólogo, conversa com ele ou com ela e vai à luta, porque às vezes a gente não consegue sozinha. A gente precisa de um apoio, né? E a psicologia, eu sou fisioterapeuta pélvica, mas eu sou alucinada pelos psicólogos, porque eu acho que assim, eles fazem muito bem pra gente. É impressionante, né? O fato de você falar só já te faz eu bem. quero mandar um beijo para a psicóloga que está aqui na live, a Cris. Eu sou apaixonada pelo meu psicólogo, que é o Thiago, e assim, eu acho que todo mundo merecia fazer, sabe? Porque Sim, infelizmente, né, isso às vezes na rede pública é muito difícil, isso me entristece, mas existem alguns núcleos que são da UFRJ, algumas pós-graduações que fazem preços bem sim. populares. Eu acho que vale muito a pena, porque é muita coisa pra gente, é uma avalanche, né? A menopausa, ela traz uma avalanche. E você fica, que isso, gente? Mas não era assim, e agora mudou pra cá. Se a gente viver no passado, né? Águas passadas não movem moinhos. Então, assim, a gente precisa nem viver no passado, nem viver no futuro. Viva o presente, se conecte, sabe? Assim, o exercício da conexão do agora é um exercício muito bom, inclusive para melhorar o desejo. Né? É você olhar olho no olho, é você explorar a pele, que é o maior órgão sensorial do nosso corpo, e às vezes a gente esquece, por quê? É culpa nossa? Não, a gente só está inserido numa sociedade ocidental penetrativa, como eu sempre digo, né? Então, todo esse culto ao falo, à penetração, seja até numa relação homoafetiva, até as mulheres com outras mulheres, às vezes são, infelizmente, também contaminadas por essa questão, né? Então, assim, a gente precisa repensar sobre o sexo. O que é o sexo? O sexo, quando a gente fala de preliminar, a gente já está falando de sexo, né? Esse nome é um nome bem grato, né? A gente acaba tendo que falar porque é uma coisa corriqueira para as pessoas entenderem, mas é um nome tão ingrato. Quando as pessoas também decidem que tá tudo bem, eu quero só um beijo na boca e um abraço e ir pro cinema junto, tá tudo legal. O negócio é tá tudo bem com todo mundo. E quando você tem uma parceria, né, aí o diálogo é importante, porque o que tá bem para você pode não estar bem e tá ferindo o outro. É claro que existem abdicações, né? A gente casa com essa perspectiva também de abdicar, né? Mas quando a abdicação é autoflagelo, aí fica perigoso, né? Então acho que a gente tem que fazer essas reflexões. Ah, isso é maravilhoso. Não tem desperdício, não tem uma palavra assim que a gente não queira pegar toda e absorver assim. Muitíssimo obrigada É, mais Lívia. uma vez. Muitíssimo obrigada a todas e todos que estão aí acompanhando, mandando assim coração e força e perguntas aqui junto. Muito, 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 ai, muito grata, muito lindo esse encontro. A Mônica, como eu falei, né, ela estava num. A gente tinha marcado na terça passada, ela estava num congresso em Brasília, e aí a gente remarcou para hoje. Então, obrigada por todo esse esforço. Final do ano, eu sei que é cansativo, é puxado. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Olha, esse tantão de corações, todo mundo aqui te agradece,
curte. Muito obrigada pelo seu conhecimento, seu amor. Um beijo a todas, muito Feliz Natal. E a gente se encontra daqui a pouquinho, sim. Felizes festas, se cuidem. Beijos. Quer dizer alguma coisa a mais, minha querida? Quero dar um beijão para todo mundo. Feliz Natal, um excelente ano. Vamos entrar com o pé direito. Façam suas listinhas. Revisitem esses lugares de prazer. Para você que está chateadinha, que está lá na menopausa, está tendo fogacho. Bota o ar-condicionado, ventilador em cima, bota gelo. Mas o negócio é ser feliz. Vai tomar um banho de mar, sabe? Revisite os lugares de prazer. Coloquem pílulas de prazer no seu dia a dia que vai melhorar. Tenho Quem não certeza pode que ir vai para o melhorar. mar, bota o pé na bacia, não importa, dê um jeito, né? Faz É uma isso aí. massagem no pé gostosa, com óleo, mesmo óleo de coco. Que Olha, a óleo gente de coco dá para encontre nosso tudo, né? prazer. É, E ó, Ju, eu quero muito assim que a gente se encontre mais vezes. Não esqueça de mim. Eu nossa, amei imagina. participar do Peripécias e eu quero que, mesmo que depois não tenha capítulo comigo, eu vou ver até o final porque é maravilhoso, né? Porque eu tô adorando. E fico também aqui sempre à disposição para se você quiser marcar uma live, se quiser, enfim, outros Mas projetos, que você tenha com muito sucesso que certeza. você merece. Eu vi o quanto que você se esmerou nesse trabalho, toda a equipe, então parabéns a todos aí, não só a Eu vou você, chorar, não. mas como a história é sua, né, lindona? Então, eu imagino o quanto que você sente esse filho aí que nasceu. Parabéns, porque tá lindo demais esse projeto. Muito obrigada, mesmo digo assim, sempre conte comigo. Você foi maravilhosa, assim, uma parceira linda e de luxo, né? Então conte comigo. Claro que vamos te chamar muito, eu queria ir lá te visitar no Rio. Quero muito. Para te chamar de minha, quero uma fisioterapêutica você para te chamar de minha. Isso aí. Boa noite, gente. Ficaria aqui horas conversando contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.